Vou retomar agora a gravação, porque vou mostrar aqui mais slides. Ora, muito bem. Falámos um bocadinho já sobre metodologia e gestão de projetos outro dia. Queria só clarificar aqui mais um ou dois aspectos que são importantes para se perceber isto. E um deles tem a ver com isto. É com o facto de que. Daqui está aqui. Com o facto de que eu, para levar a cabo um projeto, não basta uma metodologia, preciso duas. E aí a coisa complica-se um bocado e gera confusão. Mas sim, preciso, porque são duas coisas diferentes. Uma é a metodologia que me diz como é que o projeto vai ser executado. A outra é aquela que me diz como é que o projeto vai ser gerido. Isto são duas coisas diferentes. Até meados dos anos 90 do século passado, ainda era normal misturar e confundir as coisas. Hoje em dia, infelizmente, também acontece, mas agora já podemos dizer que está errado, porque já se escreveu e a ciência já evoluiu. Mas lembro-me que naquela época em que a gente ainda não tinha aquela coisa extraordinária chamada Amazon para ir comprar livros, e não havia internet para ir googlar informação, cada vez que eu encontrava um livro de projetos era uma festa. E lembro-me de ter uma vez encontrado um livro chamado Project Management, de um autor bastante conhecido, um indivíduo chamado David Locke, e eu encontrei o livro à venda, o livro, estava tudo contente, comprei o livro direto, não é? Nem, nem tive a ver o que é que lá estava dentro. Comprei direto. Cheguei a casa, começo a ler o livro, na altura eu andava na minha cabeça às voltas com esta história do que é que pode ser o ciclo de vida de um projeto e as fases e metodologia. Eu não tinha percebido, porque tudo o que eu ia era assim umas coisas soltas, pá, mas não conseguia ver o filme. Começamos por aqui, daqui, né, ainda não tinha isso bem arrumado na minha cabeça. E pego no livro e vou à procura e disse, está aqui pronto, faz o ciclo de projeto, não? Então faz não sei o quê, não é? Montagem do estaleiro de obra, e montagem do estaleiro de obra. Eu não monto estaleiros de obra para os meus projetos. Isto não, quer dizer, isto não tem a ver com gestão de projetos, isto é gestão de empreendimentos de construção, não tem nada a ver com a minha realidade. Pronto, e fiquei-me desiludido, tinha gasto uma pipa de massa de um livro, caro, ainda por cima, aquilo não me dava bem as respostas que eu estava à procura, não é? Era normal, muito, e ainda tenho aqui atrás de mim alguns esses livros, e havia um outro, esse muito do IT, em que todo um projeto, uma gestão de projeto, era apresentado numa ótica pura de projeto de desenvolvimento de software numa determinada perspectiva. Enfim, se ainda encontrarem coisas dessas hoje em dia, agora está errado. Na altura era o que havia, depois as coisas evoluíram, por isso continuar a olhar para isto assim está mal. Então, o que é que hoje faz sentido? Só para terem aqui uma ideia aqui, muito rápida, o... não vale a pena passar aqui, isto aqui já falei, já mostrei. O que nós temos é este bonequinho, eu gosto dele, porque de facto apresenta isto numa visão simples. Genericamente, qualquer projeto passa por estas quatro fases. Pois, dependendo da metodologia, podem ser quatro, podem ser cinco, pode ser seis, sete, três, mas genericamente isto é um ciclo de vida. E estamos aqui a ver, aqui estamos a falar da forma como o projeto é gerido, não como ele é executado. A forma como o projeto é executado entra naquela fase ali do meio, do carrying out the work. Ali é que a gente vai ter que se preocupar se tem que montar o estado da obra, ou se tem que preparar não sei o quê, ou se precisa de um projeto de arquitetura, isso é ali dentro. Por isso, do ponto de vista da gestão do projeto, eu tenho estas quatro fases. A primeira serve para validar a ideia, culmina no Project Charter. Depois, a seguir, uma segunda fase, que é o planeamento do projeto, onde a gente vai entrar nos detalhes todos de orçamentação, de definição de âmbito, essas coisas todas já falámos há pouco. E quando se o plano do projeto for aprovado, então é a altura de arregaçar as mangas e começar a executar o trabalho. E o trabalho é executado de acordo com uma metodologia de execução específica para a coisa em si, porque as fases pelas quais passa a construção de uma casinha não são exatamente as mesmas fases pelas quais passa o desenvolvimento do software ou qualquer outra coisa. Isso já depois é específico
para o projeto e para o setor de atividade. Entra ali dentro. Para a malta aqui do IT, é aqui que entra as chamadas metodologias ágeis. Não são metodologias, são frameworks, um Scrum, seja lá o que for, entrará aqui dentro. Porque é quando nós estamos a falar da execução e quando nós vamos estruturar como é que a coisa vai ser executada, é aqui que isto vai entrar. E aqui eu posso ter as várias equipas de Scrum e posso ter mais do que uma em paralelo a fazer sprints no desenvolvimento do software. E depois há uma fase de fecho de projeto, que este também depende da natureza do projeto e do setor de atividade e por aí fora. A malta da construção é aqui que eles tratam da parte do arquivo das tabelas finais, libertação de garantias bancárias, a ativação de períodos de garantia, isto também no IT também acontece, pronto. Isto depende do tipo de projeto. Está bem? Eu tinha-vos dito no outro dia que os indivíduos do PMI tinham posto alguns bonequinhos, alguns gráficos, para explicar que o initiating, planning, etc., não são fases. Isto é derivado de um que eles lá têm, que mostra isto. Isto não são fases, isto pode acontecer tudo ao mesmo tempo. E eu tenho um outro gráfico que mostra isso claramente, que é este aqui. Eu tenho 10 áreas de conhecimento, das quais saem processos para 5 grupos, e genericamente destes grupos saem processos para aquelas 4 fases. Eles não estão a dizer em lado nenhum que os processos do initiating vão para o starting e os processos do planning vão para o organizing. Não. Estão a dizer que vão processos, aqueles que forem, para aquelas 4 fases genéricas. Ora bem, mais coisas. Metodologias de gestão de projetos, agora para ficarem aqui com uma ideia de que há várias e que há outras. Vamos ver. Metodologias de gestão de projetos, mesmo, não há assim tantas como parece. Há frameworks, há abordagens, há uma série de coisas, mas o PMI, eu já vos disse, não tem uma metodologia de gestão de projetos, a IPMA também não tem uma metodologia de gestão de projetos. Há algumas, não são muitas, eu vou mostrar duas. Vou mostrar a Prism, que é da Green Project Management, que é o Project Integrating Sustainable Methods, e na metodologia Prism não existe Project Charter. Project Charter é uma coisa que não tem grande importância. O que tem importância aqui é o business case. E temos então uma fase de pré-projeto, uma fase de discovery, e depois estas fases de design e delivery podem acontecer em ciclo. Por isso, num projeto pequeno, simples, ou até mesmo que seja um bocado maior, mas com um âmbito muito bem definido, eu posso ter apenas uma fase de design e uma fase de delivery, mas noutro tipo de contextos, eu posso ter o meu projeto partido em vários ciclos, em várias iterações de design e delivery. Isto não é uma aproximação às chamadas metodologias ágeis, até porque de resto isto já estava desenhado assim antes das metodologias ágeis começarem a ganhar relevância, mas permite que seja adaptado a projetos com abordagens ágeis. O que são estas 4 fases? Primeira fase, a de pré-projeto, é onde é onde o projeto é autorizado, seleciona-se o sponsor e o gestor de projeto. Do gestor de projeto, é claro que esta seleção, sobretudo a do sponsor, não é feita pelo gestor de projeto, é feito a níveis hierárquicos mais acima. Será um steering committee a designar quem é que vai ser o sponsor responsável por aquele projeto. E depois a selecionar quem é que vai ser a pessoa que vai ser responsável por este projeto. Seleciona-se a equipa que vai desenvolver o business case, que não é obrigatório que seja a mesma equipa que depois vai desenvolver o projeto. Analisam-se alternativas que podem ser alternativas como seja fazer, mandar fazer ou comprar feito, por exemplo, tecnologia dominada, tecnologia de ponta, lá está, depende do projeto, setor de atividade, por aí fora. Cria-se um business case de alto nível. Numa fase pré-projeto, é um bocadinho como aquela primeira fase que nós vimos ali atrás, estamos sempre a falar de alto nível em tudo. Porque aqui é a validar a ideia, ao fim e ao cabo.
Efetua-se uma análise de fim de fase, há uma decisão go, no go, para avançar para a fase seguinte, e se for o go, então faz-se um plano para a fase seguinte. Isto é uma coisa importante, são fases, e como são fases, elas são sequenciais, e há sempre uma decisão go, no go para a fase seguinte. Isto permite, a um nível de gestão, de administração, um muito maior controle sobre o andamento do projeto. Entre cada fase há sempre uma decisão go, no go, que é importantíssimo porque naqueles casos em que se o projeto estiver condenado a morrer, epá, então que o matem o mais cedo possível. Segunda fase, discovery. Revê-se e valida-se o plano que foi feito no final da fase anterior. Revê-se e valida-se porquê? Porque nada nos diz que o arranque da segunda fase acontece imediatamente a seguir do final da primeira. Por isso, no final da primeira fase, por qualquer motivo, pode haver ali um hiato. Pode dizer, olha, sim, o projeto é para avançar, mas é daqui a 3 meses. Pronto, faz-se o plano para a segunda fase, mas depois aqui fica parado. E quando fica parado, muita coisa pode acontecer. Por isso, começa sempre por rever e validar o plano que foi feito anteriormente. Às vezes até pode haver troca de pessoas por qualquer motivo, alguém que deixou de estar disponível. Todo projeto pode já não ser a mesma pessoa. Identificam-se requisitos, e agora aqui é o trabalho de partir pedra, em detalhe. Alinha-se o business case com sistemas de organização, sistemas aqui lado senso. Por isso estamos a falar, podemos estar a falar de sistemas informáticos, mas podemos estar a falar de processos, metodologias e por aí fora. Atribuem-se os requisitos pelas fases de design e delivery. Isto é one shot ou vamos partir isto aos bocados. Efetua-se uma análise de impacto P5 e agora aqui entra a parte da sustentabilidade. E por isso vamos pegar aqui no P5, fazer uma análise de impacto P5 para, como eu tinha dito o outro dia, minimizar impactos negativos, maximizar impactos positivos. Atualiza-se o business case é uma peça viva, vai estar sempre a ser atualizado, efetua-se, e agora isto vai repetir para todas as fases, efetua-se uma análise de fim de fase, decisão go, no go, plano para a fase seguinte. E aqui podemos ter um problema, e que temos de ter muito cuidado e muita atenção. E este problema é muito bem ilustrado aqui pelo nosso amigo. Esta anedota, eu costumo dizer que ninguém faz anedotas sobre qualquer coisa que não existe um fundo de verdade, porque senão também ninguém percebia nem achava a graça, não é? Por isso, há um fundo de verdade aqui por trás disto, que é aquele cenário de nós corremos o risco de perder todo o nosso tempo a planear o planeamento do plano. Há uma máxima em gestão de projetos que diz que um mau planeamento hoje é melhor que um bom planeamento amanhã. Porque há sempre um amanhã, onde isto é sempre possível estar mais detalhado, estar mais rigoroso, e há sempre um amanhã. E às tantas, é aquela imagem do cientista que se apaixona por um modelo e se desliga completamente da realidade, não é? Eu vivo para o meu modelo. Há uma realidade a acontecer lá fora, mas eu estou de tal forma embranhado no meu modelo que não dou conta da realidade. E isto nunca há de estar pronto. E quando eu finalmente achar que tenho o plano perfeito, detalhado, pormenorizado, aparece-me alguém a dizer: Olha, espera aí, Miguel, afinal, aqui umas coisas. Isto, pá, o projeto não é para arrancar já, é só daqui a 2 meses e acontece mais isto, não é? E eu vou ter que alterar aquilo tudo. E entretanto aparece-me alguém a dizer: Olha, boa notícia, afinal para cá no mês que vem, e afinal já contas com o Maria e com o Manel.
E eu, se tiver a janela aberta, eu vou testar a aerodinâmica do portátil, porque ele vai voar. Porque isto é desesperante, porque eu depois não faço mais nada. Eu estou agarrado ao modelo o tempo inteiro. Por isso, é preciso cuidado aqui. Se faz design, revê-se e valida-se o plano, concebe-se a solução, definem-se critérios de aceitação e agora, é tudo, atualiza o business case, efetua uma análise de impacto P5, efetua-se uma análise de fim de fase, decisão go, no go, cria-se um ponto para a fase seguinte. Na fase seguinte, a fase seguinte é a fase de executar aquilo que aqui foi definido. Na fase seguinte, começa-se por rever e validar o plano e depois constrói-se os componentes da solução, ou seja, executa-se o trabalho propriamente dito, testa-se de acordo com os critérios de aceitação e agora repete. Cuida o business case, análise de impacto, tá. Agora aqui eu podia voltar a outra fase de design e outra delivery e outra design e outra delivery e assim por aí fora, até que está tudo feito, está tudo entregue e vamos para a fase de fecho. Revê-se e valida-se o plano, suportam-se processos de aceitação e adoção, aqui já não é análise de fim de fase, é análise de fim de projeto, informação para o relatório de sustentabilidade, porque todas estas análises de impacto P5, todas vão gerar informação para o relatório de sustentabilidade, liberta-se a equipa de projeto e realizam-se benefícios. Ora, esta metodologia PRISM, tinha dito que ia mostrar duas, vou mostrar a do PM Square. Tal que eu os tinha falado, desenvolvida pela União Europeia, e pronto. Eu tinha-vos mostrado até este bonequinho. No PM Square temos estas 4 fases também, equivalem um bocadinho àquelas 4 fases genéricas que nós vimos, só que depois eles aqui, lá está, isto muito discutível, e por isso é que eu acho que isto não, enfim, já perceberam que eu não gosto propriamente desta metodologia, mas pronto. Porque aqui estão a ver as fases a sobreporem-se, não é? Pronto, tem aqui a sobreposição das fases, e eu acho que isto é errado, não sou só eu, não é? Por isso, eu digo isto, mas fruto também de outras coisas que quem sabe mais do assunto também diz. Mas pronto, é como é. Eles têm isto assim. O que é que eles têm na fase do initiating? Aqui, muito numa ótica sempre de cliente-fornecedor, por isso tudo parte da necessidade do cliente, vai dar origem a um Project Initiation Request, aí eles depois têm templates para tudo isto. Tudo isto que aqui está, Project Initiation Request, Business Case, Project Charter, tem templates para isto tudo. E por isso, tem aqui atrás, tem os links da União Europeia, da Comissão Europeia para isto, e depois partir os slides, vocês ficam com isto, podem ir lá, qualquer um dos dois, e veem lá estas coisas todas, metodologias, Next, e podem fazer download daquilo que eu chamo os artefactos, são templates para esta cangalhada toda, está lá tudo disponível, é tudo gratuito, é tudo aberto, podem modificar, usar, pronto. Por isso, nesta fase, há o Project Initiation Request, e depois há um business case, e do business case sai um ou até mais projetos charters, porque um business case pode dar origem a mais que um projeto. Faço planeamento. E aqui eu tenho aqui uma outra coisa que não está mal vista, está bem feita. Planning Kick-Off Meeting. Isto, há quem chame Kick-Off Meeting, há quem chame um workshop de kick-off. Está estudado, analisado, cientificamente, há trabalho de investigação feito em cima disto. Não sei agora a dizer de cor as percentagens, mas enquanto a probabilidade de sucesso do projeto aumenta pelo facto de termos começado o projeto, aquilo na linguagem Prisma, a fase anterior é pré-projeto, aqui é que é projeto, do facto de nós começarmos o projeto com um workshop de kick-off bem conduzido e bem estruturado. Faz toda a diferença do mundo. Porque nesta fase aqui de planeamento é todo aquele plano de projeto que eu já aqui referi.
É um âmbito, é o cronograma, é os riscos, é a comunicação, é os stakeholders, é a qualidade, é o procurement, é tudo isso. Temos que tratar dessas coisas todas. Ora, é óbvio que é completamente diferente. Se for eu, gestor de projeto sozinho, a fazer tudo isso e depois apresentar o plano no fim, e se calhar não vou ser capaz de fazer, porque eu não sou especialista em todas as áreas, é impossível, não é? Ou eu reunir a tal equipa de gestão de projeto, que é o making que eu fiz há pouco, e a equipa vamos então fazer isto tudo que aqui está. E faz toda a diferença. Porque eu vou ter o input de pessoas que são especialistas nas suas áreas, que vão trazer a sua experiência, eu vou ter uma equipa, no fim disto, eu tenho um embrião de equipa já muito mais sólido, por isso, se eu já fiz o Project Charter assim, depois fazer o plano do projeto assim, então ainda mais solidifica tudo isso e faz toda a diferença. É quando nós avançarmos para a fase de execução, eu tenho a malta toda alinhadinha. E quando a gente fala disto ou daquilo ou daquele outro, toda a gente sabe do que é que estamos a falar. Porque aquilo foi feito em conjunto por nós. Toda a gente sabe. E quando se falar do risco, não sei de quê, ou das dificuldades com o stakeholder X, ou de aquele elemento que está no âmbito, estamos todos alinhados. Isto foi construído por nós, em equipa. Faz toda a diferença. Por isso, esta coisa daqui do Planning Kick-Off Meeting é muito importante mesmo. Eles chamam Project Handbook, eu aqui não percebo aqui bem porque é que eles arranjaram esta terminologia. Este Project Handbook é um bocadinho o nível de metodologia, pronto, enfim, como é que o projeto vai ser gerido, e depois daqui então é que saem os planos de projeto, uma matriz de stakeholders e planos. E os planos são os tais vários planos que eu vos falei. Plano de comunicação, plano de qualidade, plano de resposta aos riscos, e por aí fora. Por isso, quanto a mim, o que deveria estar ali no fim daquilo tudo era o plano de gestão de projeto que incluía tudo isso. Mas pronto, eles não é essa a abordagem que eles seguem. Execução. Ah, há uma grande discussão teórica se esta fase se devia chamar execução ou controle. Eu chamo controle, não chamo execução. Ah, isto não é madurice minha, há várias teorias, eu alinho por uma que diz que esta fase, do ponto de vista da gestão de projeto, não é de execução, porque eu, gestor de projeto, eu não executo, eu controlo a execução. Por isso, de um ponto de vista de gestão de projeto, esta fase é a fase do controlo da execução do projeto. A execução está feita, está a ser feita para a malta que está lá em baixo picareta a cavar buraco. Eu tenho que garantir que as pessoas que estão lá para cavar o buraco e que estão a ser supervisionadas por quem este tem que fazer e que estão a fazer o buraco no sítio certo e que têm a picareta no momento em que precisam para abrir o buraco. Esse é o meu trabalho enquanto gestor de projeto. O meu trabalho não é ir para lá e pegar na picareta. Mas pronto, eles aqui chamam-lhe execução. Enquanto gestor de projeto, o meu papel aqui é monitorizar e controlar, não é executar. Por isso, eu tenho o kick-off meeting da execução, muito bem, ótimo. Nós já fizemos um kick-off meeting para o planeamento, equipa core. Kick-off meeting para a execução. Se calhar aqui temos que chamar mais pessoas ainda, e este kick-off meeting é onde a gente vai apresentar o plano e vai dizer ao resto da malta toda, olha, é isto que a gente vai fazer, e que, com estes requisitos, isto vai ser assim, quem é que vai ser responsável por o quê, regras de funcionamento e por aí fora. Distribuir informação, coordenar o trabalho do projeto, não é executar. E isto é uma coisa que em muitas organizações é difícil dar este passo. A gestão é incompatível com a execução. Eu ou sou chefe ou sou um índio. Eu não consigo estar a fazer as coisas ao mesmo tempo. Um dos problemas mais comuns é que a pessoa que é suposto ser a gestora do projeto, depois é ao mesmo tempo uma das suas principais executantes. E depois o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que se eu no meu dia a dia estou completamente imerso na execução de atividades do meu projeto, e não vou ter tempo para gerir o projeto, porque eu tenho aquelas coisas que eu tenho que executar, tenho que fazer. O que é que vai acontecer à gestão de projeto? Fica para fazer ao fim do dia ou para levar para casa para fazer ao fim de semana. Pois. Só que gestão
implica proatividade, não apenas reatividade. Quando eu deixo a gestão do projeto para o fim do dia ou para o fim de semana, eu eu estou a ser bombeiro voluntário à força, não é? Eu ando a pagar fogo. Ou em linguagem futebolística, ando a correr atrás do prejuízo. Porque a porcaria aconteceu durante o dia. E agora, ao fim do dia, a malta vai-se toda embora e eu fico cá para limpar os cacos, não é? O que é que sobra da gestão de projeto para fazer ao fim do dia? É processar uma resma interminável de e-mails, é fazer um raio de uns relatórios, que depois, se calhar, também ninguém vai ler, mas pronto, tem que os fazer, porque se eu não enviar, vão reparar que eu ainda não enviei. Mas se eu enviar, também, se calhar, também não vão ler, mas pronto, mas eu tenho que os fazer na mesma. Ah, só que isto não é gestão de um projeto. Isto é assegurar o trabalho administrativo do projeto. E é por isso que, em algumas organizações existe uma espécie de uma alergia à gestão de projetos. Porque as pessoas que já passaram por esta história da gestão de projeto, na realidade o que elas andaram a fazer foi trabalho administrativo, a processar e-mails, a fazer relatórios e mapas e mapinhas, depois ninguém lê, que ninguém liga nenhuma, mas reduz-se a gestão de projetos a uma carrada de trabalho administrativo que depois não serve para nada. E o projeto vai continuar a ter os mesmos problemas que todos os outros toda a vida tiveram. Este é o problema. É evidente, num projeto pequeno, se calhar eu posso ser gestor de projeto e ao mesmo tempo responsável por executar alguns dos pacotes de trabalho do projeto. Mas para isso eu tenho que ter uma muito grande disciplina de saber trocar o chapéu. Agora tenho chapéu de gestor de projeto, agora tenho chapéu de executante. E tenho que saber trocar os chapéus. E tenho que alocar tempo para a gestão do projeto. E gestão implica estar em cima do acontecimento, a acompanhar as coisas no momento em que elas estão a acontecer. Não é depois de terem acontecido. E esta parte está aqui, da coordenação do trabalho. Onde é que está o meu rato? Aí. Da coordenação do trabalho do projeto, da coordenação das pessoas e dos recursos, e isto é outra história. Coordenação das pessoas. Um projeto é feito por pessoas e para pessoas. E aquilo que faz sempre a diferença entre um projeto bem ou mal sucedido são sempre as pessoas. A forma como elas estão envolvidas, a forma como elas estão motivadas, como são geridas, como é gerido o conflito que inevitavelmente surgirá, o facto de eu ter uma verdadeira equipa ou um saco de gatos todos à bulha, é isso é que vai sempre fazer a verdadeira diferença entre um projeto bem ou mal sucedido. E quando eu, enquanto gestor de projeto, tenho a minha responsabilidade uma equipa com uma série de pessoas, mas eu não estou sequer a acompanhar a equipa, não estou a ver o que é que se passa, porque estou ocupado com outras coisas, isto vai dar asneira. Eu costumo dizer assim, meio a brincar, que a pessoa que está como gestora de projeto tem que estar permanentemente com o termómetro na mão, para medir a temperatura da equipa. E quando a coisa começa a ficar quentinha, eu tenho que, eu tenho que saber gerir a situação. Há sempre problemas a acontecer, entre membros da equipa, entre, entre as hierarquias de outras áreas, com o cliente. O meu trabalho enquanto gestor de projeto é fazer esta gestão, não é estar ali sentado a parafusar parafusos, ou a escrever código, ou qualquer coisa desse género. Isso não, eu não posso estar a fazer isso porque senão não estou a fazer o resto. Ah, e garantir critérios de qualidade e entregar o projeto. E na fase de fecho, eu tenho este Project and Review, é uma avaliação que se faz no fim do projeto, à forma como o projeto correu, às coisas que correram bem e as coisas que correram mal, para daí retirarmos as lições e as boas práticas para podermos entrar em processo de melhoria contínua, nomeadamente, e para garantir que no projeto seguinte determinado tipo de erro que se cometeu não se volta a cometer e assegurar que as boas práticas que foram adotadas são repercutidas para outros projetos. E depois há um fecho administrativo. Pronto. Por fim, o que é que temos naquela monitorização e controle? Lembram-se aqui no bonequinho, temos a monitorização e controle que é transversal a tudo isto. O que é que tem a monitorização e controle? Tem tudo isto.
tem a monitorização da performance, o controle do calendário, a gestão dos riscos, a gestão de stakeholders, a gestão de problemas, a tomada de decisões, gerir a transição. Esta transição é que o projeto implica sempre uma mudança, e se não for gerida a transição, e a mudança não vai ser aceite, e eu arrisco-me que o resultado final do projeto não seja aceite. Vou dar aqui um exemplo mais próximo aí do vosso setor de atividade, que é perfeitamente caricato. Há muitos, muitos anos atrás, muito mesmo, eu fui, já nem sei por alma de quem, fui convidado, fui participar, fui assistir a um curso de uma coisa, de uma metodologia desenvolvida por uns israelitas, que era uma coisa até francesa, que era o Programme d'Enrichissement Instrumental, qualquer coisa assim do género. Programa de enriquecimento instrumental, era uma coisa qualquer. Aquilo foi uma coisa feita cá em Portugal, dinamizada pelo Instituto de Saúde e Qualidade, e aquilo tinha ali umas coisas engraçadas. Na altura não se falava muito em gestão da mudança, mas na prática tinha a ver com isso. E eles, às vezes, contaram uma história engraçada. Um dos, um dos cenários onde eles aplicaram aquilo foi na Renault, numa das fábricas da Renault em França, porque tinha acontecido uma coisa estranha. A Renault, a fábrica, a uma determinada altura que teve que ir para manutenção, fecharam a fábrica para manutenção anual, e uma das coisas que foi preciso fazer foi pintar as máquinas. Pronto, máquinas precisavam de ser pintadas. A Renault, a cor da Renault é amarela, não é? Então, tinha a fábrica, com aquelas máquinas todas amarelas, e eles não sabem muito bem quem, nem muito bem porquê, mas na manutenção daquilo tudo, as máquinas foram todas pintadas de azul. E quando acabou a manutenção e a fábrica iria recomeçar a elaboração, não recomeçou. Os operários recusaram-se a trabalhar, não sabiam trabalhar com máquinas azuis. E segundo eles contaram, não valia a pena dizer que eram as mesmas máquinas. Mas são as mesmas. Está bem, mas esta é azul, eu estou habituado a trabalhar na amarela. Não, mas a máquina é igual. Não, 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 eu sei trabalhar com a amarela, sei trabalhar com a azul. Tiveram que pintar as máquinas de amarelo a seguir. Imaginam o custo que isto teve, não é? Em tempo, em dinheiro, tudo mais. Eles não trabalhavam com máquinas azuis, não tinham sido treinados para trabalhar com máquinas azuis, só com as amarelas. A resistência à mudança é uma coisa absolutamente incrível. É claro que se eles estivessem desde o início envolvido, aqueles trabalhadores naquilo tudo, dizem assim, olha, o que é que vocês acham de pintar aqui as máquinas agora azul para variar um bocado e tal, eles tinham estado ali envolvidos no processo, a adoção já tinha sido automática, mas por vistos não estiveram. Pronto. Por isso, esta gestão da transição, isto tem a ver com, gestão da mudança é um outro tema. Existem organizações, existe uma que é muito conhecida, que é o ProSci, que tem uma metodologia de gestão da mudança, que é o ADKAR, com certificações até em cima daquilo, e com manuais e não sei o quê, porque há muito que se liga, e há mais, não é? Há muito que se liga sobre a gestão da mudança, mas há investigação científica feita, e há um estudo até que os indivíduos do ProSci fazem regularmente, não sei se é todos os anos, é 2 em 2 anos que eles atualizam o estudo, tem a ver com, vou faltar aqui a palavra, a correlação entre o sucesso do projeto e o quão cedo as metodologias de gestão da mudança foram introduzidas. E a correlação é fortíssima e enorme. Quanto mais cedo forem introduzidas abordagens de gestão da mudança no projeto, maior é o sucesso do projeto, porque maior é a garantia da adoção do resultado final do projeto. Isto é bastante importante. Pronto, e depois temos aqui o controle de custos, a gestão da qualidade, a gestão de outsourcing, de fornecimentos e por aí fora, a gestão de alterações, isto é um tema, acho que irão falar mais à frente no curso, alterações vão sempre acontecer no projeto, há que geri-las e garantir que aquilo que nós vamos produzir vai ser aceito. Por isso, este deliverables acceptance, que é a aceitação dos entregáveis do projeto e, por isso, dos outputs do projeto.
Viram aqui duas metodologias, há uma outra também que é mais ou menos conhecida, que é o Prince2, mas o Prince2 hoje em dia é sobretudo utilizado em contexto militar, projetos NATO, é muito detalhada, muito prescritiva, enfim, e haverá mais, mas estas são as fundamentais. E pronto, chegamos aqui ao fim do dia de hoje. Eu depois, logo à tarde, já vou partilhar convosco os slides e tudo o resto. O Miro, já sabem, continuam a ter acesso, tendo o link, continuam com o acesso. Se registarem, o registro é gratuito, depois até podem ter ali outras utilizações, é uma ferramenta simples de utilizar e que é prática. E, senhores espectadores, chegamos ao fim da emissão de hoje. Adeus, até ao próximo programa. Com amizade. Com amizade. O próximo episódio não é comigo, há outra artista convidada para o próximo episódio. Eu vou estar convosco depois lá mais à frente outra vez. Ok. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada.